Ele é Iron Man, sargento reformado recentemente da Polícia Militar, trabalhou muito tempo no Corpo de Bombeiros. O meu convidado de hoje é o meu amigo Marcelinho. Obrigado, meu irmão, por ter aceito o convite. E se apresenta aí pro pessoal. Eu que agradeço o convite, é uma honra, até mesmo antes de me apresentar, porque eu tenho assistido os episódios anteriores e só tá vindo pessoas de referência. Então, de verdade, me sinto honrado e lisonjeado com esse convite. Sou Marcelo, Marcelinho, faço questão de ser chamado de Marcelinho, porque é a minha essência, né? Até o senhor falou, o sargento, eu nem lembrava que eu aposentei e fui promovido. E é isso, estamos aí, vamos descontrair hoje. E quem teve aqui foi o Mateusão, né? É o último. Matheus Madrugada. Matheus Madrugada. Ele falou que você ia falar um apelido mesmo, tá? Matheus Madrugada. E ele contou que quase que você não entrou na PM. Me conta essa história aí, como que foi? Essa história é bem interessante. E antes até de falar a história, eu quero falar lembrar da minha filha, que eu tava saindo pra vir com uma roupa toda socialzinha, toda bonitinha, a Mel falou, não, papai, não é você, pode pôr uma roupa mais descolada. Então, obrigado, Mel, porque realmente é a essência do podcast. Ô, Mel, você mandou bem, viu? Esse aqui é o Marcelinho. Se ele chegasse aqui engomado, era outro cara. Mandou bem. E na época que eu prestei o concurso, em 96, a gente tinha pouco recurso financeiro, né? E não era igual hoje, que acompanha diário oficial, publicação na internet, essas coisas. O resultado saía num cartaz e colocava no CPI, no CPA-I3 na época. CPA-I3. E cada vez, nós éramos num grupo de cravinhenses, cada vez um vinha e conferia a lista. Ó, fulano... Então você morava em Cravinhos? Moro lá. Na época, morava em Cravinhos, prestou concurso e o resultado afixava aqui em Ribeirão Preto. Fixava aqui em Ribeirão Preto. Então, sempre vinha um e olhava lá para ver quem passou. E se eu não me engano, foi na fase do psicológico que veio um amigo meu, que eu não lembro quem, e viu, Marcelo, você não passou. Não, tranquilo, porque não dá pra gente saber o critério, né, que é avaliado ou não, principalmente naquela época. E passou, e na época era um mês que demorava mais ou menos para sair o resultado entre uma fase e a outra, ou 2 meses. E um dia, na véspera de se apresentar para outra fase no quartel, o Matheus passou de viatura. Ele era policial já? Ele já era policial e eu dava trabalho pro Matheus. Ele falou que você deu muito trabalho. Eu fui o menino levado e até o comandante, na época, o submarosca, ele fez um ofício, um documento para não me aceitar na polícia. Na polícia? Na polícia. Puxa. Porque eu era levado, não cometia crime. Ele falou isso. Não cometia crime, mas era um menino levado. Repeti 3 vezes a 7ª série. Então, assim, realmente eu dava trabalho nesse sentido. Ó, repetiu 3 vezes a 7ª série, mas depois a gente vai abordar aqui. Tá terminando um pós-doc, hein? Mas vamos lá. Nova fase. Nova fase. E aí o Matheus passou de viatura, parou e me perguntou, falou, e aí, Marcelo, vai lá amanhã? Aí eu fiquei chateado, falei, caramba, o cara tá me zoando. Eu reprovei na fase, ele veio me zoar, né? Eu falei, não passei, meu nome não tá. Aí ele, sério, né? Que o Matheus é um cara gente sereno, muito sério. Imagina um monstro desse tamanho perto de mim, menino de 18 anos, na época. Aí ele falou, ó, não que eu esteja torcendo pra você passar, mas eu li seu nome lá. E foi embora. E eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, e agora? Aí cheguei em casa, contei pro meu pai, de noitão. Aí meu pai falou, amanhã cedo a gente vai lá. E nós viemos no CPA, tinha aquela fila de gente e tal. Aí eu contei para um policial na época o que tinha acontecido. Vi que o meu nome realmente estava lá. Aí ele falou, vai lá e procura o sub não sei o que. Não lembro o nome. Eu queria muito lembrar. E quando passa, ainda hoje assim, tem que correr atrás de várias documentações. Isso. Né? Você não tinha corrido atrás de nada. Eu cheguei no dia de apresentar todos os documentos, aquelas certidões. Sem nada. Cara. Aí fui lá, falei com esse sub do P2, né, do serviço reservado. Ele falou assim, ó, amanhã eu tô indo em São Paulo levar esses documentos. Então, se você me trouxer esses documentos, eu levo. E eu saí, meu pai me levou em Cravinhos e eu comecei a correr. Fui numa escola, fui em outro lugar, e todo lugar que eu ia eu chorava de verdade. Falei, pelo amor de Deus, eu preciso, não sei o quê. E realmente eu consegui em um dia levantar todos esses documentos. Não era nada online igual hoje. Entra e tira uma certidão. Eu entrei nessa época. Era na mesma época, era tudo datilografado e aquela coisa. Se errasse o preenchimento lá, já estava enrolado. E eu peguei todos esses documentos no mesmo dia, consegui, no finzinho do dia deu certo. Por isso que eu falo, eu sou muito grato a várias pessoas
Porque sozinho não teria dado certo, né? Inclusive o Matheus foi um dos, e várias outras pessoas na época lá que ajudaram. E aí eu fui no outro dia cedo, ele falou pra eu estar no quartel às 7 horas com esses documentos. E a minha mãe, eu brinco que ela nasceu de 5 meses. Por quê? Que ela antecipa tudo. Se é pra estar no lugar às 7, ela quer estar às 6. E ela, não, você tem que ir mais cedo, você tem que ir mais cedo. E a mãe não é, né? A mãe da gente tem uma sabedoria extrema. Aí eu fui mais cedo com meu pai. Cheguei lá, o pessoal me indicou onde ia levar o documento. Eu cheguei umas 6h20, era pra estar lá às 7. Esse sub já estava saindo com os Pra ir pra documentos. São Paulo. Pra ir pra São Paulo. Caramba. E era um dos últimos serviços dele na polícia. Uma das últimas missões dele era levar esses documentos. Eu cheguei e falei com ele não lembrava muito de mim. Falou, mas você conseguiu todos os documentos de onde? Falei, consegui. Aí tá aqui, não vou nem conferir. Se tiver alguma errada, você reprovou. E levou e deu certo. Olha, só era pra ser. Era pra ser. Então, se eu chego às 7, não tinha dado certo. Se eu não encontro o Matheus, não tinha dado certo. E um outro fato interessante é que o Matheus é meu amigo de Cravinhos. Sim. Eu jurava que eu já tinha contado essa história pra ele. E esses dias, esse ano foi. Foi antes dele vir aqui, ele falou. Eu fui no Outback um dia, tomar um shopping e tal, e ele tava lá. E eu passei, a gente conversou rápido, eu contei isso pra ele, ele ficou me olhando. Eu nunca tinha te contado. Ele, não. Falei, cara, quero te pagar um shopping então, porque... Você contava essa história pra todo mundo. Todo mundo, porque foi o início meu, sempre foi conturbado, né? A polícia fazendo documento pra não entrar, aí um que vem fala que não passou e passou, então sempre foi essas doideiras. Mas quando tem que ser, cara. Eu lembro também, eu entrei em 99, né? Você é de 97, eu entrei em 99. E quando saiu o resultado, eu era chapa de caminhão do meu tio. A gente transportava ioque. E a gente tava voltando de Araxá, cara. E nessa entrega não tinha dinheiro só pro diesel. Essa entrega a gente só jantou. Volta com fome. E aí ele parou na Pascoal Neck, ele estacionou o caminhão do outro lado. E eu era sócio e chapa dele, né? A gente comprou o caminhão de A6 lá. Atravessei a avenida. Aí eu fui lá ver o resultado. Só que eu olhei errado. Eu olhei lá, não vi meu nome. Eu voltei chateado, cara. Voltei chateado, entrei no caminhão. Falei, ô tio, não passei não. Ele começou a rir. Ele começou a rir. Que ia ter o chapa. Ele dirigiu. Não saiu nem na foto, hein? Ai, caramba, eu todo chateado. Mas não é meu segundo pai, meu tio Soter, um abração aí, o tio Tetel. Mas é que ele não queria perder o chapa, não queria perder o sócio. Mas depois eu voltei lá, viu, tio? Aí eu vi que eu tinha passado. Mas eu olhei errado, mas era pra ser. Quando é pra ser. Era muito nome, lembra? Isso aí Era nome pra caramba. E tá vendo, o outro já quer chegar. Já quer ver, não chega perto. E você se formou em 97, você chegou aí pra Operação Verão? Isso, a minha turma a gente se formou, foi destacado aqui na região, porque na época a escola, acho que em 99 também foi assim, regionalizado, né? E aí, como eu não fui um bom aluno classificado na escola de soldado também, fiquei muito preso, fiquei muito. Por bagunça, por brincadeira, muito novo. Então eu tinha 18, 19 anos, então era muita brincadeira, né? Pra mim tudo era festa. Naquela época, a gente entrava na escola no domingo à tarde, né? Isso. Pra responder um pernoite só às 10 e ir embora só na sexta, se não ficasse de LC. É isso. E eu fiquei de LC muito, desde a primeira semana, assim, fui abençoado com essas experiências. Explicar pro pessoal, LC é a licença escolar caçada, ou seja, fica preso na escola lá. Final de semana. Preso mesmo, final de semana, não pode ir pra cá. E chegou num nível que era tão engraçado, que eu até encontrei ele esses dias, na época, o Sargento Sérgio, o Major Sérgio. Sim, hoje né? Major. E ele gostava muito de vôlei, ele era professor de educação física. Aí ele chegava, Marcelinho, você tá de LC esse final de semana? Eu falei, não, faz um check-in lá, porque a gente tem um joguinho de vôlei. Tá bom, é o outro. Denilson, não, tá aí, não, faz um lá que vai ter uma partidinha de futebol e a gente vai brincar com os alunos. Só. Então, pra mim, era tudo festa. Ah, que legal. Era tudo festa, tudo legal. Ruim era pegar LC pra ter aula de gramática no CPI, né? Ah, mas também era a parte divertida, vamos dizer, pra ir lá catar graminha. Fazer... Gramática é arrancar as gramas entre os paralelepípedos, né? Aula de gramática, num sol, rapaz do céu. Era bravo, era... E como que foi a Operação Verão? Você fez onde? Isso aí, então, aí a gente foi pra Franca, ficou um pouquinho em Franca e veio
se apresentou de novo foi para Maresias. Maresia. E foi uma coisa muito engraçada, porque eu já tinha passado pelo mar, já tinha passado na ponte Rio-Niterói, mas eu nunca tinha ido no mar, ido na praia, pra ter uma noção do quanto que era pobre mesmo, a palavra era Na verdade, recente, né? eu acho que pra ver lá se você tinha passado ou não, você havia comentado, vocês revezavam porque não dava Não pra ir tinha duas vezes, não dinheiro, tinha isso, dinheiro não pra tinha dinheiro, vir pra Ribeirão. era muita simplicidade, eu Sim. falo. E quando nós chegamos na Operação Verão, aquela enrolação para destacar, não sei o quê, chegamos na nossa escola, uma condição, hoje eu falo com tranquilidade, muito ruim de alojamento, Sim. condição muito precária mesmo. E nós nem dormimos, porque ansioso para acordar e ir pro mar. E quando o sol começou a aparecer, maresias lindo, que sempre Sim, eu já fui devagarzinho assim, como eu, foi um monte de caipira que a gente brinca, pra pôr a mão na água e pôr na boca pra ver se era salgada. É sério, é sério. Fomos pra... É mesmo? Juro por Deus. Aí, aquela coisa engraçada aí, virou aquela bagunça, porque todo mundo tava com vergonha. Não, aí na hora virou aquele bando de caipira curtindo. E lá, em Maresias vai muito artista, muita atriz, ator. Então a gente começou a ter contato com muita gente. E a balada Sirena lá, não sei se Até hoje, acho que tem ainda. Então foi muito, tanto que na Operação Verão inteira, tô lembrando da dificuldade financeira, eu vim embora uma vez. Dos 3 meses, que na minha época foram 3 e a ruim de pegar ônibus. longe de Longe tudo e tudo, tal. sim. Eu vim embora uma vez só nesse pedaço todo. Mas foi uma experiência bem de vida. Eu fiquei numa Operação Verão lá na Costa Sul, né, que pegava de toque-toque pequeno até Boracéia, e incluía aí Boiçucanga e Maresias. Isso. Eu fiquei como aspirante, né? Aí eu fui pra lá, tava eu, o Tenente Santini e o Tenente Guilherme trabalhava lá. O Guilherme hoje tá na rota, um abraço aí, Guilhermão, Santini. E eu conheço um pouco lá. Não, é uma região maravilhosa, né? Não tem. Bonito É demais. uma região. Praia da Baleia, Juqueí. Todas as praias, todas. Barra do Saí, tudo. Nossa, aí, Só verdade. lugar top, só lugar. E teve alguma ocorrência lá que te marcou na Operação Verão? Teve uma ocorrência muito chata e grave, né? Assim, um amigo meu de pelotão, o Odair, não sei o destino do Odair, cara. Uns dizem que ele já faleceu, outros que ele simplesmente mudou. O Odair, ele era de Matão ou Morro Agudo, aqui da nossa região, e ele foi mandado embora depois de um tempo, né? E ele brincando com uma arma, numa infelicidade, naquela época era o 38, a arma disparou e matou a filha de um policial de lá, 14 anos. Nossa. Então foi uma situação terrível, assim, que ela... E ainda... Foi um disparo acidental. Disparo acidental, porque no final do dia a gente ia pra casa desse policial, que é em Boiçucanga, deixava a farda, deixava as coisas e corria pra praia. E nesse dia aconteceu isso com o Odair. E foi um susto para todo mundo, né? E uns dias antes dessa situação, o Rafael Silva, eu não lembro se ele era deputado já na época ou alguma coisa na política, mas eu acho que ele já era deputado, foi em 98 isso. Rafael Silva, pai do nosso prefeito. Pai do prefeito Ricardo Silva, isso. Tinha tido uma denúncia de condições precárias dos policiais do Litoral Norte, e ele foi para averiguar, foi com a equipe dele e tal. E ele viu, fez as análises, trouxe um relatório dele e ele deixou um cartão com o número de telefone do escritório dele. Ó, se precisarem de alguma coisa, me liga. Eu não sei por que esse cartão ficou comigo. Ó, deixa no seu armário, fica com você. E quando teve essa ocorrência do Odair, tinha que pagar a fiança para ele não ser preso. Sim. Cara, e ele era um cara muito gente boa, foi uma fatalidade da vida extrema, assim, com o Odair. E eu lembrei de ligar pro Rafael Silva aí. Liguei a cobrar no escritório dele na época. Orelhão, devia ser orelhão. Orelhão, liguei a cobrar. Me atenderam, eu expliquei a situação. Eles confirmaram se era verídico mesmo isso. E ele ajudou com 100% no pagamento da fiança do Odair. Poxa vida, que bom. Então, assim, aí o Odair não foi preso imediato, ele ficou trabalhando interno, foi afastado da rua, toda aquela parte burocrática. Depois terminou a Operação Verão, ele não pôde vir embora ainda, ele demorou mais um tempo, que ele estava respondendo.
E depois de, sei lá, 3 anos saiu a expulsão dele, demissão. Mas foi uma fatalidade muito, muito, muito chata, cara, porque... E o outro, ele é da sua turma, você recruta, né? Não, Vou te formar. menino, sabe, assim, brincar com arma, manusear arma perto das pessoas é triste, né, cara? Não dá. Mas ninguém quer matar ninguém. Ninguém, pelo amor de Deus, foi uma das coisas mais tristes da minha carreira logo no início, então, mas serviu de muito aprendizado, porque eu já não brincava com arma, eu fui muito levado com todos os aspectos, mas com arma não. Então, depois disso aí, a gente cria mais a responsabilidade mesmo, assim, com armamento, com coisas assim que pode ferir alguém, né? Também nunca brinquei com arma e aproveitar a oportunidade e agradecer aí o deputado aí, Rafael Silva. Obrigado, viu? Não é daqueles políticos que deixa o cartão e vira as costas. E eu nunca tive a oportunidade de agradecer ele pessoalmente. Olha que na época não tinha esse celular, mandar uma mensagem, passou os meses. Então, obrigado mesmo, Rafael. Não, mas vai ter oportunidade que eu vou falar pro prefeito Ricardo, a gente vai marcar essa agenda aí. Dou um abraço nele, faz 28 anos isso, cara, e eu tenho uma gratidão sincera, não é a palavra, cara, não tem que puxar o saco dele, nada, mas assim, é uma gratidão porque na hora que a gente precisou, no que eu precisei realmente, ele atendeu. Então... E o policial recruta, principalmente, ele é muito carente. Eu sei porque na minha primeira operação verão, que foi em 2001, eu fui para Mongaguá. E é engraçado que a gente ficou num alojamento lá, que era uma escola infantil. Escola Criança Feliz. Cara, o vaso sanitário era de criancinha, meu. Pra mim, tudo bem. Pra mim, tudo bem. Agora, pro Pereirão, pro Leite, pros outros caras, que jeito que usava aquele vaso, meu. Os caras tinham que improvisar lá, meu. Na época era muito precário realmente, né, cara? As condições que a gente ficava era E eu falo porque nessa Operação Verão, eu tava até de parceiro confinado Lepore, né, Sargento Lepore, no Poço das Antas, a gente atendeu uma ocorrência lá, e o pessoal partiu pra cima da gente, tudo. Aí eu respondi uma lesão corporal. Eu recruta. A hora que eu cheguei em Ribeirão, falei pro sargento, ó, tô respondendo um 129. Ô, recruta, aqui que você foi aprontar. Você fica desamparado. Já fica. A gente não tem esse conhecimento jurídico que tem hoje, esse embasamento, né? Era tudo... Na época eu liguei pro sargento Moraes, mas irmão do tenente Moraes hoje, né? Que era advogado, liguei pra ele e ele foi muito ponta. Ele falou, menino, vai lá, não vou te cobrar nada, porque se eu for te acompanhar até Mongaguá, para você ser ouvido lá na SJD, você vai me pagar um dinheiro que às vezes você nem tem. Então faz o seguinte, vai lá, me fala que pé que tá, se você precisar de um advogado eu te defendo. Aí graças a Deus foi indo, eu tava no 3º ano de academia, ainda o TJM tava pedindo cota desses 129, mas graças a Deus arquivou. Experiências boas, ruins, mas boas, né? Vai fortalecendo, vai fortalecendo. Meu irmão, e você trabalhou em cidadezinha aqui perto? Onde você trabalhou? Isso, aí depois dessa Operação Verão, a gente voltou pro CPA 3 e destacou novamente, né? E eu não voltei eu fui para Santa Rosa de Viterbo. Foi a coisa mais interessante, que é uma cidadezinha muito pequena, muito. E o posto policial lá é do lado da rodoviária. A hora que nós chegamos, 7, 8 policiais novos, o pessoal já sabia que a gente estava se apresentando na cidade. Ó, já chegou a rendição. Falei, nossa, o povo sabe mais da polícia que nós. Eu morei lá um ano. Não, uma cidade muito... Pessoal muito educado. Muito limpa. Na época era uma cidadezinha muito legal. E lá você trabalhou com o Verdinelli? A lenda, esse Verdinelli da minha escola de soldado. Uma pessoa que tem um coração gigante também, né, cara? Sim. Um ser humano... muito bem quis. Ser humano muito... Só que tem as histórias dele. Não, o Verdinelli tem altas histórias. Da escola de soldado, o Verdinelli já dava trabalho, né? Era mais desligado que os outros, assim. E tem uma que eu sempre achei que fosse lenda. Só que aí, tomando um café aqui com o Marcelinho, ele me falou que é verdade. Aí eu gostaria que você contasse essa história. Que é grave, mas o final foi engraçado no mínimo. Foi engraçado e foi um final feliz, porque acho que a fé dele em Deus foi tão grande que realmente foi
Foi ele que tava nessa situação, porque se é qualquer outro policial teria morrido. Né? Contei o que foi. Teve lá, foi em 98 isso aí, 98 ou comecinho de 90, não, 98, final de 98. Foram presos alguns criminosos muito importantes, vamos usar essa Perigosos. palavra, perigosos, da alta cúpula do crime, sei lá, numa refinaria de cocaína aqui perto de Santa Rosa. E foram pegos com avião, com muita coisa. E hoje a gente entende que não foi uma operação pronta, elaborada para pegar, foi a sorte, né, ou o azar, sei lá, qualquer palavra, e deu certo de prender esses caras. E por um equívoco da justiça, prenderam esses caras em Santa Rosa de Viterbo. E houve a denúncia, houve lá uma história que eles seriam resgatados no outro dia, ou daí 2 dias, tal. E nós, um policial novinho, falou, não, deixa vir que o pau vai comer, não sei o quê. Trocativo. Não, vamos, aquela vibração toda. E lá em Santa Rosa, na época, tinha era 4 policiais por turno de serviço noturno, por exemplo. Era um policial no antigo CAD, ficava lá no atendimento 190, na base, 2 policiais numa viatura, que atendia as ocorrências, e um policial numa viatura sozinho, que fazia o contorno da cadeia pública de Santa Rosa. Ficava fazendo policiamento nos arredores, no quarteirão, praticamente. Ele fazia a segurança da cadeia sozinho. Sozinho, do lado de fora da cadeia. Na época, quando eu cheguei era a guarita, a gente ficava na guarita, e depois tirou da guarita e colocou nessa viatura para ficar nos entornos. E nesse dia, que houve realmente esse resgate desses 2 presos, era o Verdinelli que estava. Tanto que os caras entraram na cadeia, renderam todo mundo e renderam o Verdinelli. Renderam ele, levou para dentro, soltaram só os 2 presos, não bateram, não esculacharam ninguém, não deixaram os outros presos fugirem, não deixaram, e foram embora com os presos de interesse dele. E nós chegamos para render lá no outro dia de manhã, aquela história toda. O Verdinelli, fomos conversar, amigo de turma, falou, irmão, como que você tá? Você tá bem? E ele contou para nós essa lenda urbana, que depois isso aí propagou, que ele falou desse jeito, na simplicidade, né? Eles acham que levaram vantagem de levar a minha arma. Mas ó, as munição aqui, ó, tava desmuniciada. Tava desmuniciado o revólver. Desmuniciado o revólver dele 38. Por quê? Tinha versículos da Bíblia dentro da arma dele. Olha só. E hoje eu entendo, assim, realmente, que se fosse qualquer outro policial, teria morrido. Sim. Porque os caras iam vir para render, você ia assustar, você ia... E o Verdinelli, naquela fé dele, na inocência, na simplicidade dele, Sim. deu tudo certo. E é uma história, não é uma história, é uma história de verdade. Rapaz, eu entrei em 99, formei em 2000, e eu ouvia isso aí, eu achava que era exagero e tal. Não, Agora eu tô ouvindo do cara que rendeu ele. Foi para você que ele falou isso. É uma história que... O pessoal falava. E na época eu demorei para comentar com alguém para não ter essa... Para não expor o complexo. Mas aí depois que passou muito tempo, eu falei, cara, não é uma história pejorativa. Eu olho pro lado da fé do cara mesmo, olho pro... Tanto que depois o Verdinelli veio trabalhar em Ribeirão, e ele achou o lugar dele na polícia, né? Ele ficou no rancho. Então, acho que tem um espaço... É um cara bem quisto, um abraço, Verdinelli. Inteligentíssimo, o Verdinelli. Um cara respeitoso. Sim, aquele jeito dele, cara, um cara espetacular. É lógico que você é policial militar, né, na pistola. Não tem nem como, né? Na pistola não tem nem como, não tem. Mas... também não vamos julgar porque não deixou de ser um livramento. Exato. Essa falo, depois de um tempo, não deixou de ser um livramento. Por isso, foi realmente um livramento. Foi realmente uma história que poderia ter terminado com um final muito pior para todo mundo, né? Sim. Uma história... Hoje virou interessante porque já passou lá 28 anos. Grande Verdinelli. Meu irmão, e aí fiquei sabendo também que você foi convidado para trabalhar interno, quis pedir baixa, o que é isso aí? A vontade da gente é muito grande quando é novo, né? Então, a Santa Rosa, uma cidadezinha pequenininha, eu com 19, 20 anos, um ímpeto brutal. O Haroldo, esse exímio policial, o Haroldo faleceu no Covid, cara. Poxa. Novo, tudo, um policial forte. E eu fui trabalhar com o Haroldo, que era... aquele policial que tinha muita vontade. Então juntou a fome com a vontade de comer, né? Então a gente ia pra cima, ocorrência, não sei o quê. E eu fui convidado a vir trabalhar interno pra me afastar da rua. Hoje eu entendo que foi esse.
E eu vim, já falei, vou pedir baixa. Eu não entrei na polícia para trabalhar no escritório. E no dia que eu cheguei no CPA, era CPA ainda, falaram, você vai para UD, que era Unidade de Despesa, que é o financeiro da Hoje polícia. é o GE, né? Hoje é o GE, Unidade Gestora Executora. E lá, eu cheguei, os caras, espera um pouquinho, você vai conversar com o capitão. Eu arrepiei, falei, Naquela época eu não conversava nem com o tenente. nunca. Eu via capitão, que era o Renato Catita, na minha Sim. época de escola, no desfile, fazia o olhar à direita e ia embora. Nunca tinha falado com o capitão. Não era isso que a gente vê, esse bate-papo, essa não. proximidade. Sim. Aí eu falei, ai meu Deus, vou falar com o capitão, o que eu falo? Aí ele me recebeu, senta, tal, me explicou algumas coisas do serviço e eu, carrancudinho, falei, não, capitão, com todo respeito, senhor, eu não quero ficar, eu quero pedir baixa. Aí ele falou uma palavra que até hoje eu lembro e arrepio de verdade. É sincero. Ele falou, filho, acalma. Eu falei, filho? Falei, cara, o cara é o capitão, o cara tá lá no além, filho. Falou, acalma, fica aqui 30 dias e se não gostar, se não der certo, eu mando te levar lá em São Paulo e você pede baixo. Esse capitão, que aposentou coronel, o Antônio Carlos Imperatriz, foi um dos caras que fez muita diferença na minha carreira policial. Ele tem uma sabedoria para lidar com pessoas e com um serviço administrativo que eu não conheci igual, acho. Na época, o capitão Antônio Carlos Imperatriz, ele tinha uma dinâmica para trabalhar com finanças, ele antecipava. Ele ia em São Paulo, já ficava sabendo que ia ter as coisas, já corria, já funcionava. Então eu gostei muito, ele me apresentou a essência da polícia. Eu entendi lá naquela época, ao contrário do que a maioria pensa, que sem um administrativo forte e bom, a polícia não funciona. Não anda. Não anda. O policial não tem salário, não tem farda. Não tem viatura, não tem combustível, tem arma. nada. Tanto que a primeira turma de temporário a formar fardado com farda foi o CPI 3. Olha. Foi a primeira escola que todos começaram junto, do Estado. A única, não lembro se foi a única ou a primeira, mas de formar com os policiais fardadinho, bonitinho, foi aqui em Ribeirão Preto. Olha aí. Então ele tinha uma empolgação e eu já gostei disso. Falei, tô aqui, vamos fazer o melhor. E aí ele falou o quê? Pra você pedir baixa mesmo? O que ele falou? Não, ele falou, aí depois disso, ele falou, filho, né, fica. Aí eu fiquei os 30 dias que ele falou e depois fiquei todo o período. Foi Falou, fica 30 dias. só pra ver se, tipo assim, me dá esse prazo de 30 dias. Se você não gostar, Eu mesmo te levo lá. te levo lá e você pede baixo. Eu gostei. Eu sabia que você... Ainda eu lembro que eu me apresentei numa quarta-feira à tarde, na quinta-feira foi feriado e emendava com a sexta. Aí, ó, essa eu tinha esquecido, que interessante. Como a gente cresce o olho com coisas pequenas, né? Aí ele falou, ó, vai pra casa agora e segunda-feira você se apresenta aqui. Aí eu falei, tá, então eu volto pra Santa Rosa, trabalho até domingo na escola e volto pra cá. Ele, não, Marcelo, você já é do CPI. Ó, já é 4 horas da tarde na quarta, amanhã é feriado. Sexta emenda, sábado e domingo você não trabalha. Eu, what? Posso ir embora, só volto. Nunca tinha ficado 4 dias em casa, assim, dormindo todas as noites. Então, pra mim, eu já vi vantagem em trabalhar interno. Isso aí vai virar meme do 01 e do ADM, hein? O pessoal vai virar meme. Não, mas a gente sabe que tem esses cavalos, porque trabalha, né, meu? Trabalha muito. E é ajuste de escala. Não tem porquê, eu sempre comandei assim. Eu não vou cobrar muito do cara se eu não tô precisando. Ó, o senhor pode me escalar amanhã, mas se eu não tô precisando, eu não vou escalar. Falo, ó, quando eu precisar, se você puder ajudar, aí é show de bola. Exatamente, é uma via de mão dupla, né? Ali tem... Eu falo assim, o cara que trabalha bem, ele vai trabalhar na administração, vai trabalhar no policiamento. O cara desenrola. Né? Ele desenrola, não adianta. E você trabalhou na segunda CIA do 51? Isso, aí eu fiquei um período no CPI, e aí acabou a sursi penal, que voltou aqueles embaraços administrativos, e na época o capitão ele foi transferido. Aí eu falei, cara, eu quero ir pro policiamento de novo, que eu entrei para trabalhar. E eu fui para a segunda CIA do 51, que na época era lá na UNAERP. Ah, lembro. Então, pela proximidade de Cravinhos, falei, ali vai ser um lugar legal, e realmente fiz grandes amigos. Cheguei lá, trabalhei com o Teixeira, que hoje é o Sargento Teixeira da Força Tática, me ensinou muito o Teixeirinho. Vocês conhecem? Teixeirinho é meu irmão, assim,
Ele é da mesma turma de soldado que eu, só que ele já tinha muito mais experiência que eu. Dei aula pra filha dele também. A Débora tem uma história, uma passagem da Débora, que foi um dos dias que eu trabalhei mais ligado na minha vida. Eu trabalhei acho que no 220 a noite toda. Que nós passamos, eu passei na casa do Teixeira para pegá-lo, pra gente trabalhar, e a Débora pequenininha, 3 aninhos, sei lá, ela agarrava na perna do Teixeira, não vai, papai, não vai, fica. Cara, eu falei, eu não trago a notícia que eu morro, mas o Teixeira não morre. Então aquela noite eu trabalhei assim no 1000 grau geral, porque eu queria devolver o Teixeira para aquela criança. Esse dia foi um dos dias assim, falei, cara, eu não vou me perdoar se alguma coisa acontecer aqui com o Teixeira. Então o Teixeira é um policial diferente. Eu lembro de uma ocorrência que era uma véspera de ano novo, que nós estávamos trabalhando de moto, eu e Teixeira aqui na Zona Sul, era as Falcon da Sul na época, e teve um polícia baleado lá em Serrana. Tomou um tiro no glúteo. Sim. Acho que foi o Cortese, se não me engano, Zé Mário Cortese. E aí, fomos para apoiar. Ó, troca de tiro, pode ir. Nós fomos. E a hora que a gente estava indo para Serrana, as viaturas da Força Tática, as viaturas de apoio de Ribeirão já estavam voltando. Porque haviam prendido um dos envolvidos e já estava controlado. Vamos dizer assim, ele já tinha sido socorrido, não era nada grave. Então, uma ocorrência que com as viaturas da área já estava controlada. E eu olhava pro Teixeira e ele só ficava assim com a mão. Falei, mas vamos. E ele assim. E as viaturas voltando e o Teixeira, vamos. Mas chegamos em Serrana, paramos. Falei, mas e aí o povo voltou? Ele, não pegaram o cara que atirou, nós vamos pegar. E ele tinha essa gana, cara. Falei, então vamos começar a fazer o nosso trabalho de policial lá. E achamos num determinado local lá um cara lavando a calçada, desbaratinado e tal. Aí o Teixeira, vamos abordar. Cara sem camisa, de short, tá, mão pra cabeça e não sei o que. E ele começou a desenrolar uma conversa que esse cara ia olhar, falei, cara, tem coisa que não ensina no protocolo. Ele da pessoa. Ele percebeu que o cara olhou, lavando o quintal, a calçada, ele percebeu que o cara ciscou, aquela palavra que a gente fala, ciscou. Tirocínio policial. Abordamos, pedimos autorização pro cara, entramos na casa. Você acredita que o ladrão, o meliante, o cara que tinha baleado o policial, tava escondido lá, debaixo da cama do cara. E o cara é tão ligeiro, o ladrão, que a hora que nós entramos, todo aquele protocolo certinho, ele tava com as mãos pra cima. Tipo assim, se me balear, vai ver que foi covardia. Sim. Então, na véspera de Ano Novo, se eu não me engano, foi 2009, 2010, foi bem lá nos primórdios. Então, nós prendemos um cara nesse, e foi engraçado, e vem a outra parte do Teixeira, que essa aí é interessante, que tinha um menino da Polícia Rodoviária, um recrutinho com a gente, faltava meia hora pra gente ir embora, curtir o Ano Novo com a família. Ele olhou pra mim, ele vai apresentar, tudo bem? Eu já entendi na hora essa cara, tipo, já saquei na hora qual que era a ideia. Então ele é diferenciado, sabe? Não, ele tem tá no tático até hoje. Tá na Força Tática até hoje, cara que tem uma paixão por... Você tava falando de não dar notícia pra filha dele, né? Mas acho que você teve uma ocorrência aí de atropelamento de 2 crianças. Essa foi muito triste, né? Que a gente, eu não lembro se eu tava trabalhando com o Piovani nessa época, um outro policial também bom demais. E tava inaugurando um novo shopping. E as escolas faziam uma excursão pra lá, tal. E no final do dia, assim, a escolinha foi atravessar, de mão dada com os professores, veio um cara com uma caminhonete e escutaram um barulho e tal, sentiram que alguma coisa aconteceu e sentiram falta de uma criança. Assim, faz aquela contagem e tal, e todo mundo muito descontraído, porque acharam que o barulho era só da caminhonete, e a gente passou mais ou menos no mesmo momento. Aí eu falei, cara, onde estava a criança? A professora estava de mão dada comigo. Falei, não, onde você estava? Lá no começo da fila. Aí, enquanto, eu não lembro, acho que era o Piovani mesmo, ficou acolhendo ali, conversando, eu fui no canteiro procurar e achei a criancinha jogada. Poxa vida. Aí chamamos socorro, tudo, mas já não tinha, ela faleceu mesmo. E aí eu voltei, assim, a professora, coitada, tava, imagina a criança, saiu da mão dela, né, saiu da... Aí eu falei, calma, tá? Eu tive que ligar pra mãe da criança. Jesus. Tive que ligar. Nessa época já tinha o acesso ao celular, tá? Eu liguei, a mãe me atendeu. Nossa. Falei, ó, calma, é o Marcelo aqui da polícia. A mãe, não, o que aconteceu? Eu falei, não, calma.
é que as crianças estão aqui, a gente tá ligando para todos os pais para vir buscarem, que o ônibus quebrou, aquela historinha. Sim. Cara, e eu falei, puta, tô falando pra pessoa vir para encontrar a filha. Aí eu perguntava, não tem ninguém para vir com a senhora? Que não tinha, cara. Então ela realmente, ela foi, se deparou. Não me chamou de mentiroso, mas sabe quando ficou olhando Sim. aquele olhar, pô, você me trouxe pra cá, foi muito triste. Foi uma das ocorrências tristes, assim, uma ocorrência bem marcante, vamos dizer assim, essa. E a gente não pode fazer nada, né? E a gente sabe, ô Marcelinho, que numa dessas aí vai minando a saúde mental do policial militar, né? A gente até brinca, até falo que a gente aposenta, ou aposentava, né, cedo de idade, mas a cabeça da gente acho que demora um tempo, né, pra ela associar. Eu até brinco, falo, a gente vai pedalar na terra, tá todo mundo curtindo o pedal, eu fico pensando, pô, se o cara cair aí, como que eu vou chamar um socorro? Eu não sei onde eu tô, como que vai ter o acesso? Então a cabeça da gente, ela é massacrada, vamos dizer assim, durante muito tempo. E principalmente no pedal, você pedala, você fala, puta, aquele cara é ladrão, aqueles dois de fora. Aquele quer vir pra me roubar, aquele quer vir. Eu vou nadar em prova de triatlon, cara, coisa mais louca do mundo. Em vez de eu pensar em mim, nadar, eu fico olhando onde tá o bote, aquele cara tá com mais dificuldade, será que o bote vai chegar pra salvar? Então acho que demora um tempo pra gente parar de pensar tragédia, é muito tempo de tragédia, né? Muito tempo de tragédia. Isso aí. Meu irmão, você falou de nadar, e esse Ironman aí, como que surgiu o Ironman na sua vida, educação física, como que surgiu isso aí? Nossa, eu sempre fui do esporte, e a faculdade era uma coisa muito longe da minha vida, sabe? Era algo inatingível. Imagina, eu repeti 3 vezes a sétima. Eu falo que eu sou formado em 7ª série, fiz 4 anos a mesma grade, meus filhos brincam comigo até hoje. E quando eu me formei, eu casei, eu entrei na polícia, eu casei, eu conheci a minha ex-esposa antes, aí eu entrei na polícia. Eu falo que foi os 2 grandes fatores para me transformar em homem, né? Foi começar a namorar e entrar na polícia. Sim. E eu vi que não era tão longe a faculdade, não era algo tão inatingível igual eu fui criado. Aí eu tinha dúvida entre direito e educação física. O direito pela função policial, Sim. e a educação física pela paixão. Aí uma amiga minha me falou, vai pela paixão que você vai ganhar dinheiro. Errou! Tá? Errou! Errou! Não, é brincadeira, assim, eu realmente fui muito feliz na escolha. Que eu vim para a área da educação física, e como eu era do futebol, era do esporte, eu me encantei. Em 2008, 2007, na minha segunda passagem pela UGE, eu conheci o Tenente Loureiro, que hoje é o comandante, Sim, o Coronel Loureiro, comandante 51. E ele já era do triatlon. Aí falou, Marcelinho, vamos treinar comigo, eu vou fazer o Ironman. Eu falei, que é Ironman? Ele me contou as distâncias, eu falei, você é louco, isso é coisa pra Tá maluco. doente mental e tal. E aí eu comecei a fazer o ciclo do treinamento com ele. Ele me apresentou pra Flávia, que é minha grande amiga, acho que eu amo a Flávia de paixão, assim. Flavinha tem 60 anos, já fez 8, 9 Ironmans, ganhou vaga pra Boston na maratona agora, cara. Então, uma pessoa... E é outro ser humano... Fantástico. Não, iluminada. A Flávia tem um coração também que não tem... É capaz de tirar a roupa dela e dar pra você usar, assim, ela é demais. Então, eu comecei a treinar com ela e com o Loureiro na época. E fui me apaixonando pelo triatlon. Porque eu já nadava, já pedalava, já corria. Falei, quero entrar nesse mundo. Aí comecei a treinar mais sério. Aí em 2017 eu fiz o meu primeiro Ironman. Só que eu fiz por diversão. Eu fui sem treinar. Eu treinei, mas sem treinar direito e tal. E agora, de novo, esse ano eu fiz um novo Ironman. Dia 1 a hoje faz um mês. Olha. Hoje é dia 1 de julho, dia 1 de junho eu fiz um Ironman. E qual que foi a grande sacada desse? Faltando um ano para eu aposentar, eu me inscrevi no Ironman. Então eu desviei o pensamento. Ansiedade, né? Comecei a treinar e eu vi que eu tenho muito potencial. O meu treinador é o Coronel Vitor Poatos, então assim, eu era obrigado a treinar de qualquer maneira, não tem choromel. Só quem quer. Ele descia com o cabo de vassoura assim, alongando toda a tarde lá na minha sala. E aí, por que não lançou o treino na planilha? Falei, calma, eu só não fiz o pé, mas eu treinei, tá? E eu vi, Major, que eu tenho muito potencial. Eu sempre fui esportista, mas sempre tranquilo. Eu sempre gostei mais de te ajudar a completar uma maratona do que eu baixar meu tempo. E nesse ciclo, eu realmente treinei, tanto que eu baixei 2 horas do meu tempo no Ironman.
Cara, Nessa vez. Então eu fiz um Ironman muito bom, muito bem feito, muito. E eu acho que a grande sacada, que é o que eu falo assim, da educação física, sem olhar para tempo, sem olhar para pace, é o bem-estar que gera, o tanto que melhora a saúde, né? Eu penso, ó, eu já era um cara treinado, com uma composição corporal boa, um condicionamento físico bom. Nesse um ano eu tive tanta melhora de saúde que não tem como mensurar. poxa, Sabe assim, não tem como falar, nossa, eu melhorei X%. Então, para mim, foram melhoras para uma vida toda. Então, vale a pena treinar, cara. Vale a pena achar um esporte do que ser apaixonado, achar. E vai, não tem como. Acha um horário, encaixa no dia. Então, vale muito a pena. Então, o triatlo apareceu assim. Já era esportista, conheci pessoas maravilhosas e veio arrastando, assim, se não fosse o financeiro, acho que eu faria 1 ou 2 Ironmans por ano, que é muito caro, o investimento é alto. é alto, né? O investimento é alto. Eu só não faço por causa do Por investimento. investimento. Senão, né? Capacidade a gente tem, tô voando. Ó, mas brincadeiras à parte, eu falo assim que todo policial consegue fazer um Ironman. Por quê? A mentalidade do triatleta é o principal, vamos dizer assim. É lógico, tem que treinar o físico, mas a gente aguenta muita pancada. O policial, ele é forjado Cara, no eu caos. brinco que quando eu tiver uma empresa, eu vou contratar policial. Porque o policial, ele tem a mente boa e ele é criativo, né? O Mike é Não, criativo. a gente... O Mike desenrola, é ou não é? Exato. Você chegar pro Mike e falar assim, ó, tira aquela baleia do mar. Ele vai tirar. Ele vai, não vai tirar? Vai tirar. Ele vai tirar a baleia do mar. Como? Não interessa, mas ele vai tirar. Desenrola. Mike desenrola. Uma coisa interessante, falando de empresa policial, né? Nos Estados Unidos, o Ironman, ele entra no currículo como um grande quesito para ser contratado ou não. Olha, Porque se o cara se submeteu a pelo menos 1 ano de treinamento, é porque ele cumpre metas, ele tem objetivos, ele é resiliente, ele tem disciplina. sim. Então é muito interessante. No Brasil, ainda é meio... Não tem esse valor, vamos dizer assim, mas lá fora é muito valorizado o cara que submete a um Ironman. Que legal. Meu irmão, e quanto tempo para entrar no corpo de bombeiros? Ó, Quanto tempo você ficou na fila? naquela época a gente precisava da anuência do comandante direto para poder fazer o TAF e entrar na fila. Hoje não, hoje é um concurso interno, né? Uma das formas de bombeiro é um concurso interno. Na época eu esperei o Major Emerson Justo sair de férias e fiz a minha inscrição e fiz a prova. E era em média 8, 9 anos para ser transferido. Eu demorei 8 anos para ser transferido para o bombeiro. E eu tinha até desistido, porque quando o major voltou de férias, ele brigou comigo e falou: tira o nome da lista, nós estamos aquele rolo eu e ele. Eu falei: major, mas o senhor vai ser promovido. Vai embora. Vai embora e não quero saber. Marcelo, que ele fala Marcelo, é o jeito dele falar. Boa pessoa também, mas de uma linha bem mais. Né? Era uma linha diferente antigamente, né? Um pouco acesso, vamos dizer assim. E ele falou para tirar o nome, eu fiz um documento. Eu não sei se ele fez eu fazer esse documento só como pressão e guardou o documento, que não é igual hoje, que a gente acompanha, né, o andamento dos processos e tal. Deixa eu entender então. Então, na época, você fez um documento para ir para o bombeiro, que na época era parte, né? Aí entra na fila. Não, fiz a prova primeiro, a prova física lá e passei. Assim. Aí o nome iria para a fila. Quando ele voltou de férias, Ele pediu para você fazer um documento, tirou meu nome da pedindo fila. para tirar o nome. Você fez o documento e entregou para ele. Entreguei para ele. Eu não sei se ele não deve ter entregou, encaminhado. se ele não encaminhou, ou se esse documento se perdeu. Eu sei que depois de 8 anos, praticamente, eu estava na segunda CIA do 51, trabalhando, e o capitão Ziu me chamou, falou: Marcelinho, você tem interesse em ir pro bombeiro ainda? Eu assustei, porque eu não comentava disso com ninguém, né? Sim. Aquele medo de comentar e trabalhar no policiamento da pega, ser castigado. Falei: por quê? Ele me falou: não, chegou um documento da DP perguntando se você tem interesse que vai andar na fila. Nossa, comecei a chorar de alegria, porque era um sonho. Sim. E faziam 8 anos que eu tinha deixado esse sonho de lado. E eu falei: não, tem interesse sim. E continuei na fila. Aí, bem na minha vez, como tudo acontece na minha vez, o RPT passou a ser banco de dados. Na sua vez, o anão cresce. Não tinha mais a regra de seguir, porque aí depois eu comecei a acompanhar.
Falei, eu sou o número 2, então na próxima transferência, ou vai 2 pessoas ou vai só o número 1. Explicar pro pessoal, quando é RPT, aí tem que seguir a fila. Segue a fila. Quando é banco de dados, não tem obrigação. Isso é Exato. legal. É Isso é interessante, legal. Aí mudou para banco de dados quando você era o segundo. Eu era o número 2. Nossa. Bem na minha vez. Aí desisti de novo. Falei, cara, não é pra eu ser bombeiro. Na sua vez, o brinquedo quebra. Não tem jeito. Agora outro fato verídico agora. A gente incorpora as horas-aula para receber na aposentadoria. Aconteceu comigo também. Bem na minha vez tá em estudo. Não era o grande aumento que ia ter na carreira. O meu não é tanto, não, que eu não dei tanta aula, mas você deu bastante aula. E bem na minha vez. E eu te falo, né? Eu sempre me programei para quando terminasse o ciclo eu aposentar. Mas o que deu start, eu falei com o Major Sintra, ele falou: ó, vai incorporar esse valor que ia empatar os salários, né? Foi um pouco que me motivou. Tô esperando. Vai fazer um ano, mês que vem. Até agora nada. Então, vamos esperar. Mas vai dar certo. E aí eu já tava na fila há um tempão, praticamente desacreditado, e fui num churrasco de uma turma de policiais. Não lembro se era de 62, 68, eram uns caras muito antigos. Era assim. E é uma turma que se reunia há muito tempo. E nesse encontro, eu conheci o Coronel Vanderlei de Mello. E jogando truco, aquela coisa, aquelas brincadeiras, você quer ir pro bombeiro? Falei, mais um velho me zoando, né? Velho golpe. Falei, eu quero ser bombeiro. Então você vai bombeiro. Falei, tá bom. E passou no final de semana do churrasco, no meio da semana ele me ligou. Aí eu vou até falar do jeito que ele falou. Falei, alô, Marcelinho, desce aqui, que eu tô aqui no bombeiro. Falei, quem tá falando? Eu ia falar um palavrão. O seu, quem tá falando? Falei, ô, coronel, agora é coronel, né? Agora você quer? Eu desci no bombeiro e tava indo pra Goiás, se não me engano. Ele falou, não, vim de São Paulo, tô indo pra Goiás, vou te apresentar pro Coronel Barbosa e ele já vai fazer um documento. Eu assustei, falei, gente. E realmente, ele pegou esse documento, foi resolver o problema dele, voltou, daí 2 dias me ligou, ó. Tô aqui na DP com o seu documento, Coronel Segala, se não me engano, era o comandante. E ele concorda. A única dúvida da gente aqui é assim, ó, tem algum impedimento aí no CPI? Alguém não quer que você venha pro bombeiro? Falei, não. Ele falou, então avisa o seu comandante que vai haver essa transferência. Aí, na época, já era o Major Ziu, que estava me comandando lá na UGE. Falei com ele, nós falamos com o Coronel Renato Catita, e ele falou, não queria te perder e tal, mas não vou atrapalhar esse sonho. E no próximo fim de semana publicou minha transferência. Olha aí. Foi um negócio, assim, muito legal. Era pra ser. E eu lembro que o Capitão Filipim, não sei se você conhece, ele tá na rodoviária agora. Depois de uns 2 anos que eu tava no bombeiro, eu fui fazer o curso de mergulho, que é um dos cursos mais difíceis do bombeiro. E um dia no CPI, lá no treinamento, a gente correndo com um bote na cabeça e tal. O Capitão Filipinho estava na mesma equipe que eu e ele triste, correndo assim, chateado. Aí eu falei, capitão, ele era tenente. Ele, tenente, tá vendo aquela janelinha ali? Ele olhou assim. Falei, 8 anos olhando os caras fazer esse exercício, esperando pra vir. Olha. Aí ele, 8 anos, Marcelo. Eu falei, 8 anos, isso aqui é só diversão, cara. Então tudo que acontecia de ruim no curso, ele me olhava. 8 anos pra estar aqui. Eu falei, 8 anos pra estar aqui. Então foi uma espera que realmente valeu a pena. Eu fiquei metade da carreira na polícia e exatamente metade da carreira no bombeiro. Rapaz, que legal, cara. E a carreira acadêmica, pós-doutorado, rapaz. Eu sou formado em 7ª série e formado em educação física, né? Rapaz. Então, na educação física, eu já era um pouco mais velho, né? Que a molecada tem 20, 22, eu já tinha uns 28 anos quando eu estava na faculdade, 27. E eu conheci grandes professores que eram muito envolvidos com pesquisa. Pedro Paes, que hoje está na faculdade lá em Pernambuco, na Federal. O professor Rogério Meirelles, que foi treinador do COC, preparador físico do COC. Professor Júnior, que depois que ele era o coordenador lá do curso de Educação Física no Moura Lacerda. E eu me aproximei falei, cara, eu quero ficar perto de quem trabalha com essas coisas. E me despertou interesse em continuar estudando. Aí eu prestei um concurso para entrar na USP, para fazer uma especialização em nutrição e passei. Eu passei em 3º lugar nessa especialização. Tem um fato interessante nessa passagem minha.
Quando eu prestei o concurso para a polícia, uns 2 meses antes de entrar na polícia, eu andei com uma moto dentro da escola, em Cravinhos. Que eu fui sair, eu falei, eu preciso ir embora. A mulher falou, não vou abrir o portão, sai por aí. Se você quiser ir, era uma escada. E ela achou que eu não ia. E eu fui. Aí o pessoal da polícia foi lá na escola perguntar, e a Deise Ravaiani, que era diretora, que foi um dos seres humanos marcantes da minha vida, falou, não, eu autorizei o Marcelo a sair. Quando eu passei nessa pós-graduação, por que que eu fiz questão de lembrar isso? Eu peguei um buquê de flores, meti a minha farda da polícia, Olha que legal. fui lá na escola Pô, agradecer a Deise, depois de 10 anos quase isso. poxa vida. Fui lá na escola, encontrei ela, ela me viu, assim, assustou, né? Um buquê de rosa, um policial, tá. fardado. Falei, eu vim aqui te agradecer, porque se hoje eu passei na USP, que a USP era um sonho de criança, assim, de olhar aquela estrutura toda, foi graças a você, graças à senhora. Aí ela me abraçou, choramos, tá lá, e foi lá na secretaria, pode anunciar uma aposentadoria, que isso valeu a pena a minha carreira. Caramba. Então, cara, eu fiquei assim, então foram fatos marcantes, sabe? Fatos. Teve uma ocorrência também, sem te cortar, que você ajudou a salvar uma criança engasgada e depois. Conta essa aí. Essa foi na época da polícia, né? Eu tava com o Piovani, a gente tava de moto, e um carro na época tava tendo muito roubo, em cravinhos de carro, essas coisas, e eles iam para Ribeirão. E nós nos separamos com um carro em alta velocidade ali na Estrela Charuri, no sentido contrário. A gente estava indo sentido bairro e esse carro passou sentido centro. Aí o Piovani deu sinal, a gente foi para abordar. Tava um cara dirigindo e uma criança no colo da mãe. E ele só gritou, ele não tá respirando, não tá respirando. E hoje, eu falo, hoje, sabendo as técnicas, eu pararia o carro, faria manobra. Tal. Mas na época, no calor ali, nós só demos sinal para ele acompanhar a gente e fomos até o Hospital São Lucas. E chegando lá, o médico atendeu rápido e falou, ó, se vocês não tivessem agido rápido, essa criança teria ido a óbito e tal. E eu não fiz nem o BO. Falei, cara, então só vou relatar no relatório, tudo, que tinha no relatório, e tudo bem, a vida andou. Eu comentei com a Vanessa, que era minha esposa na época, essa ocorrência, e passou. E a Vanessa engravidou da Mel e foi numa loja em Cravinhos, depois de um tempão dessa ocorrência. E tava lá comprando coisas e tal. Aí a mulher falou, nossa, você já tá pra ter o nenê e tal. Falou, tô, já tá pra chegar. Aí a dona da loja falou pra ela, falou, ó, eu devo a minha vida e a vida do meu filho a um policial. Que eu acho que a Vanessa falou que eu era policial, alguma coisa assim. Aí a Vanessa, nossa, que legal, por quê? E ela contou a ocorrência pra Vanessa. Um policial, assim, assim, assado. Aí a Vanessa sentou, tava barrigudando. Não, calma, você tá passando mal com a história. Falou, não, esse policial é o meu marido. Olha. Aí a mulher começou a chorar. Falou, não é possível. Então, assim, foi um dos obrigados que eu ouvi na vida, que a gente sempre espera algo, né? E ser policial, ser bombeiro é fazer sem pensar, sem esperar, né? Vocês não conhecem. Né? Então, cara, eu me senti muito bem depois disso. Falei, cara, que legal, a gente faz a diferença na vida de muitas pessoas. A gente faz a diferença na vida de muitas pessoas. Aí você fez esse curso de especialização na USP? Isso, aí eu... Nutrição, especialização em nutrição. E foi foi um desafio muito grande, porque era de segunda a sexta. Que adequar os horários na polícia. Isso. Aí o capitão Ziu era o comandante da segunda companhia, eu falei com ele sempre foi um grande incentivador meu também. Aí ele me arrumou um horário na base de Bonfim, à noite, um dia sim, um dia não. E foi dando certo até o meio do curso. Aí depois não deu mais certo, eu precisei de mais uns favores dele, o Piovani me ajudou. E deu certo. Passei, aí a Mel nasceu nesse meio, também logo no próximo ano. E eu deixei um pouco de lado a carreira acadêmica. Falei, vou trabalhar na polícia. E tem até uma questão, Major, todo mundo me pergunta por que eu não fui fazer concurso para cabo na época, concurso para sargento ou oficial. Falei, cara, você estuda tanto. Foi por opção. É mesmo? Opção. Quando eu fui trabalhar interno com o capitão Antônio Carlos, ele me mostrou algumas vantagens e desvantagens de ir. Eu já comecei a pensar muito. Na época, se eu fosse para São Paulo, promovido a cabo, a gente tinha que ficar 2 anos em São Paulo para poder entrar na IPT. Para voltar. Ganhando R$900 a menos. Lembra? Ganhava menos. Sim. Falei, cara, não é vantagem agora, vamos esperar. E eu resolvi ser assim... Nem se conheceu o Ferracini. Sim.
Ferracina, ele era soldado quando eu conheci, e ele andava alinhado. O prefeito ia no quartel pra falar com o Ferracina. Sim. Então ele era um cara descolado, e eu falei, cara, esse cara é diferente. E conversando com ele em bar, ele falou, Marcelinho, seja o que você quiser ser na polícia, mas seja diferente, faça a sua função diferente. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, cara, eu quero ser soldado, só que diferente. Então eu quero estudar fora, quero manter minha família perto, quero estar perto da família. Foi uma escolha, foi uma decisão de estar perto. E você fez isso muito bem, né? Que todo mundo te conhece. Teve um momento que eu falo assim, não é que eu fraquejei, mas eu reavaliei muito, foi quando eu me divorciei. Falei, caramba, a vida inteira eu escolhi tudo pela família e agora eu perdi a família. Foi uma separação muito triste, sem motivo, assim, sem motivo aparente. Todo mundo, vocês brigaram. Não, cara, foi uma escolha a princípio da Vanessa e depois a gente foi vendo que, a vida tem que seguir. E um dia eu tava em casa triste, falando, poxa vida, será que eu já seria um subtenente ou um capitão ou... E aí começou a chover muito, meus filhos foram pro meu quarto, que eles moram comigo, meus filhos ficaram comigo, a Mel e o Vitinho. O Vitinho hoje tem 12 anos, a Mel 16, então quando eu separei eles tinham 8 e 5 anos. Sim. Então, eles vieram, deitaram na cama. Ele te respondeu, né? Na hora. Falei, cara, como eu sou medíocre, Deus, obrigado, eu escolhi certo, cara. Deus tem dessas coisas. Eu fiz né? tudo certo e deu certo, não é que deu errado, só desviou um pouco do plano, entendeu? É igual eu poderia ficar até coronel, né? Só que acabou meu ciclo, conversei com a minha esposa, falei, não, Vamos seguir. porque eu tive que ficar longe da minha família, eu já fiquei. Daqui Isso. pra frente, se eu tenho oportunidade de ficar perto deles, a minha decisão é essa. E aí, depois da minha volta para a USP, que foi interessante, eu briguei com um sargento de olho claro, Lemão da Base Sul. Que ninguém Não precisa falar conhece, nada. nem o Ladir conhece, ninguém conhece. Um Lemão de olho claro, um inferno. Tem um sobrenome diferente. E como eu era muito novo e ele também muito impetuoso, a gente teve vários problemas, assim, de discussão boba e tal. E numa dessas eu fui transferido da 2ª CIA. Fui para a 3ª companhia e o capitão da época me recebeu e falou, Marcelo, você vai trabalhar no policiamento ciclístico, você já tem experiência e tal, só que eu preciso que você vá na USP, no domingo à tarde, só para uma... Não lembro se era uma prova da FUVEST, que era... Cara, eu fui muito feliz para a USP, fui muito... que eu me senti acolhido na 3ª companhia. Falei, que legal, fui... Tenho respeito, né? Mandei lá, excelente. Excelente companhia. E aí eu cheguei na USP, tava aquele domingo à tarde, feliz da vida, uma professora passou e falou, gente, você não para de sorrir, menino, que todo mundo aqui brabo você aí. Eu conheci ela na época e ela me abriu a porta da escola de enfermagem, lá da USP. Aí, depois de um tempo, eu adotei meu filho, eu adotei ele e fiquei 6 meses em casa, Sim. que a gente tem aquele período. Falei, cara, 6 meses é muito tempo, eu preciso produzir alguma coisa. Falei, vou fazer um mestrado. Entrei em contato com a professora na USP, ela me recebeu e o mestrado que eu queria fazer bem tranquilo virou um doutorado direto. Poxa. Lá na USP. Então essa é a trajetória bem resumida, assim. E fiz um doutorado, fiquei encantado. Sou não, né? Eu fui o primeiro doutor do bombeiro sem ser institucional. Sim. Por muito tempo fui o único. Olha. Esse ano, o sargento Ednei de São Paulo, que trabalha lá no comando, terminou o doutorado dele e eu fiz parte da banca dele. Então, Olha assim, que continuei bacana, cara. sendo o primeiro doutor a fazer parte de uma banca de doutorado de bombeiro. Então, deixei o legado para ele. É um excelente profissional, um excelente cientista, meu parceiro de publicação. Assim, é um cara fora da curva também. E com essa formação fora, hoje eu estou terminando um pós-doutorado. Olha que legal. Que eu falo assim, eu tava à toa, né? Não tinha nada, não tinha problema. Eu falei, vamos fazer um pós-doutorado. Não tô fazendo nada. Tô fazendo nada. Mas não é o que me motiva, Major. Eu funciono no caos. Eu falo assim, sabe, a gente é isso. Quando a gente tá paradinho, tá... Então, tipo assim, o meu último ano foi fazendo um pós-doutorado, foi publicando muitos artigos, foi pensando nessa aposentadoria, foi treinando para um Ironman e cuidando de 2 filhos. Olha. Então, assim, é muito gostoso, sabe? Essa dinâmica, essa loucura que a gente faz, eu gosto, eu funciono bem. E outra coisa, hein? Lembrando aí o pessoal de Cravinhos aí, até o poder público, o homem aqui tá em tese desempregado, hein? Currículo é bom, hein? Um recado aí o prefeito de Cravinhos Fica aí. fica a Fica a dica, hein?
Se não levar, o pessoal daqui vai aproveitar, hein? Ô, Itamar, Olha o lá. homem tá aqui, hein? Mas e realmente é uma ideia de ajudar a cidade também. Eu quero fazer várias coisas. Todo mundo pergunta, que rumo que você vai seguir? Cara, a área da saúde, que é a que eu estudo, aplicar a ciência na prática é uma paixão. É o que eu vivo, é o que eu acredito que dá certo. Sim. A área do bombeiro, eu fui um dos caras que mais fez curso do bombeiro no nono GB. Assim, se a gente pegar a estatística do bombeiro toda, eu tô no páreo ali com muitos bombeiros. Então, eu gosto, Bom. eu não gosto de ficar parado. Meu irmão, sabe um negócio que todo mundo me pergunta? Pessoa entra na polícia militar, o candidato, mas ele quer ser bombeiro. Como que funciona? Hoje o concurso é único, né? É o Não, único. é único, não tem a opção, quero prestar para bombeiro, prestar. Na nossa época, lembra, tinha uma escola de polícia rodoviária, escola de bombeiro, era direcionado o concurso. Hoje não, hoje é um concurso único. No dia da posse, ele pode optar por fazer o TAF do bombeiro. Esse é o primeiro caminho, vamos dizer assim, para ele ir Tá. pro bombeiro. Que Então ele tem que passar em tudo. normal, faz Aí concurso posse é normal. quando ele já passou em tudo. Quando ele vai tomar posse, ele fala, não, eu quero optar por ir pro bombeiro, ao invés de escolher um batalhão, um lugar. Vai ter um escola. TAF, né? Que é Um o TAF teste de aptidão específico, física. isso, diferente do TAF para entrar. É um TAF que tem natação, um TAF que tem subida na corda. Mas não é classificatório, é só eliminar. Ele é eliminatório. Aí o que vai valer é a nota do concurso, a classificação do O concurso. TAF é apenas se ele tá apto. Passa, isso, apto ou inapto para fazer. Então tem época que dá sorte, que chega lá, tem 200 candidatos para 150 vagas. Tem época que não, que muita gente quer ir pro bombeiro e tem pouca vaga. Então tem que estar preparado, tem que estar... E aproveitando, meu querido irmão, a gente já tá chegando nos finalmente. Gostaria que você falasse, desse o recado para quem quer entrar para a Polícia Militar ou para o Corpo de Bombeiros. Qual que é o conselho que você dá? Se quiser falar aqui, ó. Falar direto. É isso. Olho no olho. Olho no olho. Cara, é uma profissão maravilhosa, é uma profissão gratificante, é uma profissão que a gente não deve esperar algo de um obrigado de alguém. Então a gente tem que ter um amor diferente das outras profissões. A gente vai doar a nossa vida com o sacrifício da própria vida para ajudar alguém, mas vale a pena. É uma profissão maravilhosa, assim, só que estude bastante, treine bastante. Então o erro grave das pessoas é ficar só focada nos estudos e esquecer de treinar. A parte física é importante, ela vai te ajudar a estudar melhor. Então, assim, a grande dica é estude para passar na prova escrita, só que não deixe o treinamento físico de lado. Aproveite esse momento para treinar também. E eu tive um privilégio rápido, se eu posso falar, Lógico. que eu trabalhei em todos os ciclos, né, durante a minha carreira. Eu dei aula na escola de soldado, dei aula na escola de educação física da polícia, dei aula no curso de formação e para candidatos lá na Escola Pimentel. Até mandar um abraço para o Júlio, que ele me deu essa oportunidade em 2011, nosso tempo voa. Que hoje eu dou aula pro cara que, hoje não, né, que eu aposentei, mas eu dava aula pro cara que quer entrar na polícia, às vezes aplicava o TAF lá na Escola de Educação Física Verdade. e vinha dar aula para ele na escola aqui em Ribeirão. Então acompanhava o ciclo dessa pessoa. É muito gratificante a gente Bom, cara. ver isso. Faça experiência. E agora, né, você tá fazendo um bico aí de personal, você dá orientação e prepara físico. Quem quiser ter o Marcelinho como personal, procura por onde? Fala aí, aproveita. Aproveita aí, pô. Pelo Instagram, né? Eu já Onde é que tenho você um tá? grande... É o @ Marcelo... a Marcelo Silva _Iron. Isso. Já tem um Iron, não, Marcelo Silva underline, Isso. underline Iron. E realmente é uma área de paixão, né? Que eu já trabalhava um pouco e agora tem mais tempo para me dedicar a isso, né? Uma área bem interessante também. Aí você tá dando muito treinamento funcional. Isso aí é aquele padrão, atende na residência, tem em parque, tem em alguma academia, interesse da de acordo com o interesse. O importante é não ficar parado. É não ficar parado, isso é... E é aquilo, é aplicar o que a gente estuda e acredita na prática mesmo, no dia a dia, no cotidiano. Meu irmão, obrigado pelo bate-papo, viu? Não, eu que agradeço. Tem história para ficar falando assim 1 milhão de dias, né? Mas mas não vai. é um resumo legal. Vai dar oportunidade. É igual eu falei, é uma honra estar aqui, cara. Eu tava vendo os episódios anteriores, as pessoas que sentaram aqui, Ladir, Matheus,
o guarda municipal, que agora Brian. isso, o Brian, um cara fora da curva, da aula no Pimentel também. Então, assim, só pessoas top de linha, eu me sinto muito honrado em estar. Pessoas top de linhas e uma delas aqui do meu lado, né? Pô, o Marcelinho do Bombeiro. Não, irmão, vixe, você é merecedor de tudo que você conquistou e eu tenho certeza que vai conquistar muito mais pela pessoa simples que você é. Amém, é Tá isso bom? aí. Obrigado, meu irmão. Até a próxima, se Deus quiser, viu? Se Deus quiser. As portas vão estar sempre. Mandar um beijo pra Mel e pro Vitinho, que você não mandar, eles vão me bater em casa. Ah, é? Manda um beijo aí, velho. Ah, já foi. Um beijo, Mel, um beijo, Vitinho. É isso aí, meu irmão. E até a próxima, se Deus Até a quiser. próxima.